Gente, hoje eu queria trazer uma palavra de Isaías, no capítulo 30, sobre confiança e descanso. Isaías, capítulo 30. Vamos ler dos versos 1 a 5 e depois a partir do versículo 12 até o verso 26. 1 a 5. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção do poder de Faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do Faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoã e seus enviados tenham chegado a Anes, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Verso 12. Por isso diz o Santo de Israel: como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de um. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão. Até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade, a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata, os seus ídolos recobertos de ouro. Você jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Amém. Até aqui. Isaías 30 retrata a rebeldia da nação de Israel. Isaías 30 retrata esse povo que insiste em continuar se rebelando contra Deus, que insiste em se rebelar contra o Senhor, que insiste em estar contra Deus, que insiste em fugir dele.
E como é essa fuga? Como é essa rebeldia? A rebeldia da nação de Israel, ela está bem clara quando Deus fala que eles foram consultar e buscar apoio no Egito. Eles foram buscar refúgio no Egito. E Deus fala que eles fizeram isso, esse acordo, sem a aprovação dele. E juntam pecado sobre pecado. E buscam a proteção de Faraó, a proteção do Egito, buscam estar debaixo da sombra do Egito, e Deus fala que isso não traria nada de bom para Israel. A questão é onde é que está a confiança? Aqui mesmo, no verso 12, Deus diz: como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a pressão e confiaram nos perversos. Deus fala: vocês confiam nos homens perversos. Vocês confiam no Egito, que é uma nação perversa, que não tem me buscado, e vocês confiam neles como refúgio para a vida de vocês. Então, assim, a gente vê claramente de que Deus fala para a nação de Israel de que eles precisavam se voltar para ele e não para o Egito. Em quem está a confiança de Israel? E aí Deus reclama disso. Vocês confiam mais no Egito do que em mim. E aí, finalmente, Deus diz: é no arrependimento e no descanso que está a salvação de vocês. Quando vocês estiverem angustiados, vocês precisam, em primeiro lugar, se arrepender. Se arrepender dos seus pecados, se arrepender dessa teimosia, se arrepender dessa obstinação, se arrepender dessa dura cerviz, e vocês precisam se arrepender e descansar em mim. Porque só ao descansar em mim é que vocês vão ter a salvação de vocês. A salvação não é no Egito. A salvação não está na força do Egito. A salvação está em descansar em mim. E não apenas isso. Deus fala, é no arrependimento, é no descanso, mas é também na quietude e na confiança que está a força de vocês. Então, 4 coisas que Deus fala: arrependimento, descanso, em outras traduções diz tranquilidade, quietude e confiança. São essas as qualidades que Deus chama a cada um de nós nos tempos de angústia, porque ao buscar o Egito, eles estavam angustiados. Nos tempos de angústia, Deus fala: se arrependam, descansem, se aquietem e confiem, porque é aí que vai estar a vossa força, o seu vigor. Vocês só serão fortalecidos quando estiverem verdadeiramente descansados, quietos e confiantes em mim. Não é atitude fácil, né? A gente sabe disso. Mas como muito bem Kaline já colocou nas letras, né? A gente precisa confiar nele. Então, mais uma vez, não é coincidência, né? Aquilo que foi cantado no louvor e a palavra de hoje, porque tudo fala de confiança. Tudo fala em descansar nele, de confiar nele, de buscar ao Senhor. Mas o interessante é que Isaías diz: olha, é o arrependimento, é o descanso, é a tranquilidade, é a quietude, é a confiança. Todas essas qualidades, Isaías fala, todas essas qualidades vocês devem buscar em mim. Tudo isso vocês devem buscar, mas aqui nos diz, Deus fala no verso 15, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Vocês não quiseram me buscar. Pelo contrário, vocês disseram: não, nós vamos, verso 16, não, nós vamos fugir a cavalo. E vocês vão fugir, Deus fala. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes. Aí Deus fala: mas velozes serão, isso sim, os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão. E é interessante essa palavra, porque a Bíblia nos diz em Levítico que era justamente o contrário, de que quando Israel estivesse fortalecido no Senhor, os inimigos que fugiriam. 1000 fugiriam, 100 fugiriam de um só israelita, porque confiava no Senhor. E aqui Deus como que reverte aquela bênção. E Deus diz: não, agora é o contrário.
Um só do inimigo vai colocar vocês para fugir, 1000 de vocês fugirão, ó povo de Israel. Então, Deus reverte a bênção. E é interessante isso, porque antes Deus diz, um de vocês vai fazer fugir 100 ou mais inimigos. E agora Deus multiplica e diz, não, um inimigo vai fazer fugir 1000 israelitas. Então, é a reversão da bênção. Quando nós não confiamos em Deus, parece que as coisas se multiplicam. Parece que os problemas, os inimigos, as dificuldades se multiplicam. Quando nós não confiamos nele, parece que tudo se agiganta, tudo está grande demais. Tudo parece que se torna muito grande para a gente resolver, viver, enfrentar. Porque quando falta confiança, os problemas se agigantam e se multiplicam. E aí Deus fala, não adianta se segurar no Egito. Não adianta confiar no Egito. Não adianta confiar no cavalo. E aí eu me lembro dos salmistas, né? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, porém, confiaremos no Senhor nosso Deus. E aí Deus diz claramente para o povo, não, vocês precisam se arrepender, descansar, se aquietar, confiar, porque é aí que vai estar a força de vocês. Se vocês não confiam e não se aquietam, vocês vão ser deixados como um mastro que está lá no monte, um mastro que está lá e está sem bandeira. Vocês já viram um mastro sem bandeira, para que é que serve? Não serve para nada. O mastro só tem significado quando está com a bandeira, ou a bandeira sozinha também ela precisa de um mastro. Então Deus diz, não façam isso, não confiem no Egito, não confiem nas suas forças, não confiem no cavalo mortal, não confiem no homem, confiem em mim, descansem em mim, esperem em mim. Porque, gente, uma coisa é verdadeira, nós precisamos da graça do Senhor para confiar nele e sermos vitoriosos dia a dia. Deus fala na sua palavra aqui em Isaías 30, que ainda que a gente não veja, a gente só veja dificuldades e parece que os problemas só se multiplicam, Deus fala, olha, esperem o momento certo. Verso 18, Deus fala, contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça, e como são felizes todos os que nele esperam. Então Isaías dá uma palavra, olha, vocês que estão querendo confiar no Egito, estão querendo buscar acordos com o Egito, esperem por mim. Eu estou esperando o momento certo de ser bondoso com vocês. Vai chegar o momento certo. É o meu momento, é o meu tempo. Então, a palavra de Isaías aqui, ela é muito forte para nós. As coisas de Deus são realizadas no seu tempo, no tempo dele. Não é no nosso tempo, não é de acordo com a gente, com aquilo que nós queremos, não é de acordo com aquilo que nós esperamos, aguardamos ou ansiamos, mas quando nós descansamos nele, a gente sabe que Deus vai agir no seu tempo. E Deus fala, esperem um momento, porque eu sou um Deus bondoso, e vai ter um momento certo que minha bondade vai aparecer. Porque eu sou um Deus que mostra compaixão e eu sou um Deus de justiça. Deus fala de duas coisas aqui, né? Compaixão e justiça. Primeiro significa de que Deus, ele sempre é gracioso conosco. Ainda que a gente não mereça, ele nos dá pela graça. Porque ele é um Deus compassivo. É pela graça que ele nos abençoa. Em segundo lugar, Deus fala, ele é um Deus de justiça. De que Deus, ele vê as nossas aflições, Deus, ele vê tudo que nós passamos e ele vai fazer justiça, ele vai trazer a justiça no tempo certo. E é por isso que ele promete, mais à frente no verso 19, ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais.
É engraçado, gente, porque é a mesma promessa de Apocalipse, né? Que não vai mais existir choro nem lágrimas. E aí Deus fala, você não vai chorar mais. Então há um momento, gente, do choro, há um momento da tristeza, há um momento das lágrimas, mas um momento que Deus chega e diz, não, não há mais choro, acabou o choro, não chorem mais. Porque ele diz, como ele será bondoso quando você clamar por socorro? Assim que ele ouvir, lhe responderá. Preste atenção no que é que diz no verso 20. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Ou seja, aqui fala que Deus muitas vezes também nos traz o pão da adversidade e da aflição. Provações. Deus permite as provações na nossa vida. E Deus permite, Deus até mesmo traz essas provações e essas adversidades e essas aflições. Mas chega um momento que Deus diz, não, tá bom, acabou as aflições, acabou a adversidade, acabou as provações. E aí ele diz, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Ou seja, chega um momento que, quando está tudo escuro, que parece que não tem escape, aí Deus fala e diz, não, esse é o caminho. Siga por esse caminho. Vá por esse caminho, vá por aqui. Ou seja, Deus nos traz a porta de saída das adversidades, das aflições. Deus abre a porta para a gente sair das provações. Quando a gente perde a esperança, muitas vezes, e quando a gente começa até, às vezes, a duvidar de que será que tem jeito de eu sair dessa situação de dificuldade? Aí Deus diz, não, está aqui. Esse é o caminho, essa é a porta. Vá por ele, vá por essa situação, vá por esse caminho, siga esse caminho que eu estou te mostrando. Então, às vezes, Deus abre as portas nos momentos bem difíceis. E fruto de tudo isso, da bondade de Deus, da misericórdia dele, da compaixão, da sua justiça, dele nos tirar o pão da adversidade e as lágrimas das aflições, de Deus nos tirar desses momentos difíceis, chega um momento em que eu disse que que nós vamos só louvá-lo e adorá-lo. Então aí Deus diz que quando ele fizer isso e livrar o povo e abençoar o povo, aí Deus fala, então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata, verso 22, e os seus ídolos recobertos de ouro, você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá, fora. Ou seja, Deus fala que o primeiro sinal é esse arrependimento. Né? Se lembra lá em cima que Deus fala que é arrependimento, é a primeira coisa que Deus pede, é no arrependimento e no descanso que está a salvação de vocês. Então diz que um sinal de arrependimento, Deus fala, é jogar os ídolos fora. Que ídolos nós temos nas nossas vidas? Que coisas nós estamos tão presos a elas que ainda não jogamos fora? Deus fala, jogue fora. Jogue fora completamente. E a Bíblia diz que Deus fala que o povo vai fazer isso. Vai pegar as imagens, vai pegar os ídolos. E Deus fala que esse povo vai jogar tudo fora como um trapo imundo. Aquilo que eles consideravam tão precioso, Deus fala que se tornou um trapo imundo para eles. Uma das coisas que Deus faz quando muda o nosso coração em relação a determinadas coisas é tirar o amor que nós tínhamos a essas coisas e criar uma ojeriza dentro do coração da gente. Que aquilo que a gente considerava tão precioso, a gente começa a ter asco, a ter nojo, a desprezar. Aquilo que a gente prezava tanto, a gente começa a desprezar. Mas Deus também diz, ele também vai mandar chuva. Para a semente que você semear, a terra vai dar alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com forcado e pá. Sim, aí Deus fala que terá grandes bênçãos financeiras, materiais, econômicas. Deus vai abençoar o povo. Deus vai abençoar cada um deles. E por fim Deus fala, a luz da lua brilhará como o sol
A luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. O que é que significa essa palavra? Deus fala que quando traz a cura da alma, a cura do corpo, a cura da alma, mas principalmente a cura da alma, porque o povo está ferido. E Deus fala que ele vai cuidar das contusões do povo e cuidar das próprias feridas que Deus trouxe. Feridas causadas pelo pecado, pelo castigo, né? O povo triste, o povo chateado, o povo frustrado. Aí a Bíblia nos diz que Deus traz a palavra: não, eu vou curar as feridas. Todas as feridas que eu causei, eu vou curar. Eu vou trazer uma salvação. Eu vou sarar as feridas. Eu vou curar vocês. E a cura, gente, o que é que a cura traz? A cura traz alegria. E a Bíblia nos diz que a alegria será tão grande por causa dessa cura, que será como a luz da lua que vai brilhar como o sol. A alegria vai ser tão grande que será como a luz do sol que brilhou durante 7 dias seguidos. Então, Deus fala da alegria que ele traz quando ele nos cura, quando ele traz a nossa salvação. Mas tudo começa no verso 15. Essa alegria, a alegria de ter a vida restaurada, a alegria de ter a confiança restaurada, a alegria de ver o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Não tem coisa melhor do que a gente ver de forma muito clara o cuidado de Deus sobre nossas vidas, em que nós vemos a restauração, né? É a restauração de todas as coisas. E essa é a promessa, se nós olharmos direitinho, essa é a promessa que está pelo Velho Testamento todo. É a promessa de que Deus um dia iria vir, de que Deus iria trazer justiça, de que Deus iria restaurar o povo, iria restaurar Israel, e principalmente depois do exílio, né? E Isaías é esse profeta que prega para esse povo que estava no exílio, para esse povo sobre a restauração de Israel, a restauração de Israel como nação. Então, o importante cada vez mais é compreendermos isso, que Deus nos chama ao arrependimento, ao descanso, à quietude e à confiança, tranquilidade. É fácil, não, mas é a confiança que Deus nos dá e o chamado que Deus nos dá para a gente poder confiar nele, para a gente poder crer e acreditar de que Deus tem tudo sob controle. Então, essa palavra de hoje é uma palavra para a gente não confiar no Egito, né? Simbolicamente, como diz aqui. Eles, claro, literalmente, mas nós simbolicamente, não confiar no Egito. Arrepender-se dos pecados, arrepender-se desse estar muitas vezes longe. E a gente precisa confiar. Porque é possível até estar dentro da igreja, estar até numa comunidade e não confiar. É possível você ser crente há muitos anos e não confiar. É possível você conhecer a palavra e não confiar. Então Deus nos chama a gente se prostrar, a não fugir mais, né? O povo de Israel diz: não, nós vamos fugir a cavalo. Deus falou: não adianta vocês fugirem, porque os inimigos de vocês vão cavalgar também cavalos velozes. Não, mas nós vamos cavalgar cavalos velozes. Mas velozes serão os seus perseguidores, muito mais que vocês. E um deles vai afugentar 1000 de vocês. Então, assim, Deus fala claramente que não adianta querer fugir para o Egito. Não adianta confiar no Egito, não adianta confiar no cavalo, não adianta confiar no homem. Por isso que Jeremias diz muito bem: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço direito. Não adianta. Então Deus fala nas dificuldades. E a promessa dele é: você não vai chorar mais. Vai chegar um momento que você não vai chorar mais.
Eu vou ser bondoso, vai chegar o momento de eu ser bondoso com vocês. Gente, vai chegar o momento da bondade de Deus. Em meio a toda a pandemia, em meio a todos os problemas da vida, a gente precisa confiar nele. Então eu quero orar nesse momento para Deus nos dar a graça dele. E que ele use de compaixão conosco. Que ele use de graça. E que de fato a gente ouça a sua voz. Este é o caminho, siga. Ou seja, a porta vai ser aberta. Não é no meu tempo, é no tempo dele. E ele mesmo vai mostrar a porta aberta e vai dizer, este é o caminho. Siga. Quer você olhe para a direita, quer olhe para a esquerda, o importante é a voz. Às vezes a gente está olhando para a direita e acha que é só pela direita que vem a porta. Às vezes nós estamos olhando para a esquerda e achamos que só do lado esquerdo que vem a porta aberta. Não. Deus fala, não, este é o caminho. Às vezes Deus vai abrir portas que nem vêm da direita, nem vêm da esquerda. São portas que vêm dele, quando a gente menos espera. Vamos orar então? Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque não é fácil, Deus. A nossa tendência é fugir para o Egito, figuradamente, nós sabemos. É confiar em nós mesmos, confiar nos homens, confiar nas pessoas. Deus, a salvação vem de ti apenas. Deus nos ajuda a cumprir essa palavra, que é no arrependimento, no descanso, que está a nossa salvação, que é na quietude, na confiança que está a nossa força, nosso vigor. Deus, tu falaste que o povo não quis isso. Eles não quiseram confiar, descansar em mim. Deus, que nós não sejamos como o povo de Israel, que não quis confiar e descansar em ti. Que a gente confie, que a gente descanse, que a gente aguarde, que a gente espere, que a gente se arrependa, que a gente se aquiete. Aqui diz que é na quietude, Senhor, na tranquilidade e na quietude. Que a gente silencie, Senhor, diante das turbulências da vida. Que nós silenciemos o coração e aguardemos pela tua salvação. Porque tu mesmo falas que a tua salvação vai vir. Sim, diz o Senhor, espero o momento, eu espero o momento de ser bondoso com vocês. Eu vou me levantar com grande compaixão. Sim, Deus, é verdade. Tu vais te levantar com grande compaixão, com grande carinho por nós, com grande apreço. E no tempo certo, a porta será aberta, a tua bondade será mostrada e a alegria será enorme dentro do nosso coração. Não apenas pelo que tu fizeste, mas por quem tu és, como cantamos hoje mesmo, nesse culto. Por quem tu és, Senhor. Louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém.